Ah, se eu pudesse te transmitir a lembrança só agora viva do que nós dois já vivemos sem saber. Queres lembrar comigo? Ah, sei que é difícil, mas vamos para nós. Em vez de superarmos. Não tenhas medo agora. Já aconteceu. A menos que tenhas medo de saber que já aconteceu. É que quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor era isso, que nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando de quando não acontecia nada. E a esse nada chamávamos intervalo. Mas como era esse intervalo? Era a enorme flor se abrindo, tudo inchado de si mesmo. Minha visão toda grande e trêmula. O que eu olhava se coagulava como sangue, se tornava meu. Mas não um coágulo permanente. Se eu apertasse nas mãos como um pedaço de sangue coagulado, a solidificação se liquefaria de novo em sangue por entre os dedos. Isso não era o tempo todo líquido, porque para eu poder colher as coisas com as mãos, as coisas tinham que se coagular. Como frutas. Nos intervalos que nós chamávamos de vazios e tranquilos. E quando pensávamos que o amor parava. Ah, eu sei. Estou agora procurando na chuva uma alegria tão grande que se torne aguda e que me põe em contato com a agudeza e que se parece com a agudeza da dor. Mas a procura é inútil. Estou à janela e só acontece isso. Vejo com olhos benéficos a chuva e a chuva me vê de acordo comigo mesmo. Quando durará esse meu estado? Eu percebo que com essa pergunta estou apalpando os meus pulsos para sentir aonde estará o latejar dolorido de antes. E eu vejo que não há mais latejar da dor. Apenas isto. Chovo. E estou vendo a chuva. Simplicidade. Nunca pensei que o mundo e eu chegássemos a esse ponto de trigo. A chuva cai não porque está precisando de mim. E eu a olho não por precisar dela. E também não estou agradecendo a nada. A chuva também não agradece a nada. Eu não sou uma coisa que agradece por se transformar em outra. Eu sou uma mulher. Eu sou uma pessoa.
Eu sou uma atenção, eu sou um corpo. Olhando a janela. A alegria verdadeira não tinha explicação possível. Não tinha sequer a possibilidade de ser compreendida e se parecia com o início de uma perdição irrecuperável. Mas ela sabia que não estava à altura de usufruir de um homem. Era como se a morte fosse o nosso bem maior. Só que não era a morte. Era a vida incomensurável que chegava a ter a grandeza da morte. Lori pensou: não posso ter uma vida mesquinha porque ela não combina com o absoluto da morte. Pelos minutos de alegria por que passara, Lori soube que a pessoa devia deixar-se inundar pela alegria aos poucos, pois era a vida nascendo. E quem não tivesse força de ter prazer, que antes cobrisse cada nervo com uma película de morte, para poder tolerar o grande da vida. Essa película poderia constituir em Lori qualquer ato formal, em qualquer tipo de silêncio, em aulas aos alunos ou em várias palavras sem sentido. Era o que ela fazia, pois o prazer não era de se brincar com ele. O prazer era nós. Cansado, respirou fundo. Ainda o espasmo tardio o percorreu em cólica. Afinal, o último movimento frenético estacou com uma convulsão de cavalo. Quando abriu a mão, que contorcera duramente, viu então que o passarinho morreu. O homem o espiou. Até as pernas estavam velhas e estremeciam leves à brisa. O bico estava duro. Sem a ânsia, a ave. De novo, a cólera do homem acabara de se tornar um crime. Ele olhou o pássaro com atenção. Ele estava admirado consigo mesmo. É porque se tornou perigoso. De acordo com a lei de caça, um pássaro ferido se torna um pássaro perigoso. Olhou atentamente o pássaro a quem amara. Matei-o, pensou curioso. Então, como se fosse um ato definitivo, o homem, sóbrio e tranquilo, ergueu-se da pedra. E, num enlevo incontrolável de um ato, é que o próprio ato o ultrapassava. Um pouco relutante, ele obrigou-se a se erguer. E quisesse ou não, foi forçado a ir de encontro à recompensa do que próprio criara. Devagar, levantou-se, evitando pensar que matara exatamente o que mais amara. De repente, os olhos bem abertos e escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira e, pro meu desespero, são 2 da manhã. A cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém a quem eu possa telefonar às 2 da manhã e que não me maldiga. Quem? Quem? Quem sofre de insônia? E as horas não passam. Saio da cama, tomo café. Quem está acordando agora? Tomar uma pílula para dormir?
Mas e o vício que nos espreita? Ninguém perdoaria o vício. Então eu fico sentada na sala, sentindo e sentindo. Sentindo o quê? E o telefone na mão. Nas quantas vezes a insônia é um dom? De repente acordar no meio da noite é ter essa coisa rara. Solidão. Quase nenhum ruído. Só os das ondas do mar batendo na praia. E eu tomo café com gosto. Tomo sozinha no fim do mundo. Ninguém me interrompe o nada. E o nada há um tempo vazio e rico. É um nada. Num tempo vazio e rico. Escreverei aqui em direção ao ar e sem responder a nada, pois sou livre. Eu que existo. Existe uma volúpia em ser gente. Não sou mais silêncio. Sinto-me tão impotente a viver. Vida que resume todos os contrários, díspares e desafinados numa única e feroz atitude: raiva. Cheguei, finalmente, ao nada. E na minha satisfação de ter alcançado em mim o mínimo da existência, apenas a necessária respiração. Só me resta inventar, mas aviso-me logo. Eu sou incômodo. Incômodo para mim mesmo. Sinto-me desconfortável nesse corpo, que é bagagem minha. Mas esse desconforto é que é o primeiro passo para a minha... Para mim o quê? Verdade? E eu lá entendo de verdade. Não tenho nenhuma saudade de mim. O que já fui, já não me interessa mais. Eu vou me acumulando. Me acumulando. Até que não caibo em mim. Estou em palavras. De súbito, a estranheza. Estranho-me como se uma câmera de cinema estivesse filmando meus passos e parasse de súbito, deixando-me imóvel no meio de um gesto, presa em flagrante. Eu sou aquela que sou? Mas isso é um doido faltar de sentido. Parte de mim é mecânica e automática, é neurovegetativa, é equilíbrio entre não querer e o querer, entre o não poder e o poder. Tudo isso deslizando em plena rotina do mecanismo. A câmera fotográfica singularizou o instante. E eis que automaticamente saí de mim para me captar, tonta de meu enigma, diante de mim que é insólito e estarrecedor por ser extremamente verdadeiro, profundamente vida numa amalgamada de minha identidade. E esse encontro da vida com a minha identidade forma um minúsculo diamante, inquebrável, irradioso, indizível, um único átomo, e eu toda sinto o corpo dormente, como quando se fica muito tempo na mesma posição e a perna de repente fica esquecida. Eu sou nostálgica demais, pareço ter perdido uma coisa que não se sabe onde, nem quando. E suponho que é em mim, ou em algum representante de nós, que devo procurar porque me está doendo a morte de um facínora. Ou porque me adianta mais contar os 13 tiros que mataram um mineirinho do que os seus crimes. Eu perguntei à minha cozinheira o que ela achava sobre o assunto e eu vi no seu rosto uma pequena convulsão de um conflito. O não compreender o que se sente, ou se sentir traída por não conseguir compreender sentimentos que ela não consegue harmonizar. Fatos irredutíveis,
mas a revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Senti-se dividida pela própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era sim perigoso e que já matara gente demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como uma justiça que se vinga. E eu lhe disse: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas eu tenho certeza que ele se salvou e já entrou no céu. Eu lhe respondi. E muito mais do que muita gente que não matou. Por quê? Porque a primeira lei que me protege corpo e vida insubstituíveis é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, e no quinto e no sexto me cubro de vergonha. No sétimo e no oitavo eu ouço o coração batendo com horror. No nono e no décimo a minha boca está trêmula, e no 11º eu digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo o nome de meu irmão, e no 13º tiro me assassinam, porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.